Olá, olá, moçada! Professor Bucks trabalhando com você aí com Biologia 2, só que agora estamos trabalhando na segunda apostila, falando ali com características de grupos animais, né? Separei uma questão para você falando sobre uma das pérolas que é cobrada aí dentro das perguntas sobre animais, que é justamente a formação de pérolas, uma das pérolas, né? A formação de pérolas, né? Formação de pérola, tem muita gente que fala que é um tumor que se forma, né? Que é uma malformação. Então vamos entender, ao mesmo tempo a gente já fala de algumas características ali de formação da concha em grupos de moluscos. Então olha lá, ó, o enunciado bem curtinho falando para você, ó. As pérolas que se formam dentro dos moluscos bivalves originam-se de, né? Quem são moluscos? Moluscos são animais de corpo mole não segmentado. Então eles não são como a minhoca, que tem o corpinho todo segmentadinho. Não, corpo mole não segmentado, quer dizer que o corpo do molusco é uma massa grande ali, né? Corpo mole não segmentado, podendo ou não ter concha. Na região dorsal, todo molusco tem uma regiãozinha ali chamada de manto, que é uma pele diferente que protege as vísceras. E nos grupos que tem concha, o manto está associado à formação da concha. Mas quem são os grupos de molusco? A maioria dos exercícios cobra molusco separado em 3 grupos. O grupo dos gastrópodas, que é caracol, que tem a concha enroladinha, e a lesma, que a gente conhece como sem concha. O segundo grupo, os bivalves, né? Duas valve conchas, que seriam as ostras, os mariscos, dá para chamar de pelecípoda também, é um nomezinho mais assustador. Então, gastrópoda, ostra, caracol e lesma. Segundo grupo, bivalve, ostra, marisco, mexilhão. Terceiro grupo, cefalópoda, céfalo, cabeça, poda, pé, que são os polvos, as lulas, que têm ali os pés modificados na forma de tentáculos com ventosas, né? Esses 3 grupos são os mais cobrados porque são os mais conhecidos, né? O gastrópoda, os bivalves e os cefalópodas, que têm os tentáculos. Existem mais 2 outros grupos, um chamado de escafópoda, que é um molusco de areia que tem uma concha que parece um dente de elefante, um dentinho de elefante ali, né? E um outro grupo chamado de poliplacófora, que tem a concha formada por várias e várias plaquinhas, que a gente encontra ele às vezes no litoral, nas pedras, lá na região dos costões, né, no mar, e acaba chamando de caracol ou lesma, né? Então os grupos mais conhecidos, gastrópoda, bivalve e cefalópoda, que é o do polvo e da lula. O exercício está trabalhando sobre bivalve, então grupos que têm 2 conchas. Nos bivalves tem alguns grupos que formam um processo estranho, que é o processo de formação de pérolas. As pérolas, elas são uma formação curiosa porque elas dependem da entrada de uma partícula estranha entre a concha do bivalve e a região do manto, que é aquela região que produz a concha e protege as vísceras, né? Então, se entrar uma partícula entre a concha e o manto, a região do manto começa a produzir várias e várias e várias camadas em volta dessa partícula da substância interna da concha. Então vamos isolando, e acaba isolando essa partícula dentro da ostra ali, né? E a gente chama essas partículazinhas de pérolas. As pérolas, elas têm os mais variados formatos. Tem as pérolas que são achatadas, tem pérolas que são ovais, tem pérolas que têm formato de gota, tem pérolas de cores diferentes, tem pérolas peroladas, tem pérolas douradas, tem pérolas mais avermelhadas, né? Vai depender da espécie da concha, do tipo da região, mas a pérola que tem valor comercial é aquela pérola que é perfeitamente esférica. Então a pérola tem um valor porque ela tem que ser perfeitamente esférica e ela demora muito tempo para se formar. Então, quando a gente olha um marisco, um molusco desses, bivalve, uma ostra cortada, você consegue enxergar ali a região do manto e a concha se formando em 3 camadas. A camada mais externa da concha, aquela camada que a gente vê na concha, que dá cor para a concha pelo lado de fora, aquela é chamada de camada orgânica, né? Ela é o perióstraco. Peri quer dizer ao redor, a camadinha orgânica da concha. Essa camada, se a gente não fizer nenhum tratamento na concha que a gente pega na praia e leva para casa, essa camada acaba se decompondo e a concha vai descascando e perde aquela cor que ela tinha. Mas quando ela perde a cor, ela fica toda branca. Ai, professor, eu sempre achei que as conchas fossem brancas. Não, as conchas brancas, elas estão mostrando a camada embaixo do perióstraco, que é a camada do óstraco, que é a camada mais rígida da concha ali, né? Esta camadinha mais rígida, ela vai dar resistência e dar proteção nas vísceras do marisco ou do bivalve.
E a parte interna é formada pela tal da camadinha nacarada, que é a tal da madrepérola. Quando entra uma partícula entre o manto e a camadinha da concha, as camadinhas da concha, o manto vai começando a isolar essa partícula em camadas e camadas e camadas de madrepérola e fica aquela partículazinha isolada lá dentro, que é o que a gente chama de pérola. Então, se a gente for dar uma olhada nas alternativas, né, o que as alternativas estão separando? Né? Que as pérolas se originam a partir de partículas ingeridas e não digeridas pelos moluscos. O molusco comeu um negócio e formou uma pérola? Não. Então a alternativa B está certa. A alternativa B fala que são tumores benignos que crescem após mutações, né? Os moluscos das usinas nucleares de Angra dos Reis, né? Não, cara, não são mutações nem tumores benignos. Então são, alternativa C, gânglios linfáticos que secretam anticorpos sobre a camada nacarada da concha, a camada interna da concha. Não tem a ver com gânglio linfático, tem a ver com o quê? Com pequenos corpos estranhos que se alojam entre o manto e a concha. Professor, então eu posso pegar uma ostra e ficar socando areia dentro dela? Há quem diga que japoneses que cultivam ostras com a intenção de conseguir pérolas fazem exatamente isso. Ficam introduzindo ali de forma artificial partículas para gerarem pérolas nestas ostras. A alternativa E diz que são cristais de carbonato que se depositam sobre o perióstraco. Não. Então, correta, alternativa D. As pérolas se formam de pequenos corpos estranhos que se alojam entre o manto e a concha. Então, questãozinha diferente um pouco aí, mas deu para discutir um pouco da classificação de moluscos. Tranquilo, moçada? Tamo junto!